Vamos lá, provavelmente, é muito provável que você não precise bancar o socorrista muitas vezes na sua vida, não é verdade? Mas é bem possível também que um dia você dê de cara com uma pessoa tendo um ataque cardíaco, ou se afogando com um pedaço de bife no restaurante, por exemplo. Nesses casos é sempre válido, gente, saber o que fazer e como fazer. E foi por isso que eu convidei o Walter Guimarães, que é especialista em técnico de segurança, né? Ele é técnico em segurança do trabalho. E vai falar sobre essas coisas com a gente. Engasgo, queimadura, fratura, AVC, ataque cardíaco. A gente tem que saber o que fazer. Boa tarde, Walter. Boa tarde. Tudo bem, querido? Tudo bem. É um prazer te receber aqui, viu? Obrigado, igualmente. Você tem uma empresa que dá treinamento de primeiros socorros para as pessoas, é isso? Trabalhamos com a segurança do trabalho. Entre esses, aí trabalhamos com os primeiros socorros. Que é a AWM, né? AWM. Então, mandar um beijo pro pessoal da AWM, que permitiu aqui, liberou o Walter para vir aqui falar desses conhecimentos aqui com a gente. Walter, vamos começar falando então do engasgo. O engasgo, para a gente socorrer uma pessoa que está engasgando, é diferente para adulto e criança ou é a mesma manobra? É diferente. Por quê? No adulto, às vezes a pessoa ela está no restaurante ou então em casa e de repente ocorre a obstrução das vias aéreas superiores, a pessoa começa então a tossir profundamente, quando ela levar a mão aqui significa que agora já está ruim. Então aí precisa que alguém ajude fazendo compressão na região abdominal e aí ela pega e vai expelir esse objeto que está obstruindo a passagem. Então, calma, dá para demonstrar aqui em mim ou em algum na nossa Não, boneca precisa, aqui? Tem que ser uma pessoa? Uma pessoa. Pode ser eu? Pode. Então vai. Então, engasguei. Se você tivesse engasgado, então eu viria, vou parar atrás da pessoa, abre a tua perna um pouquinho. Abre a perna. Aí, eu vou Tem que colocar a pessoa em pé, Walter? Nessa posição aqui da minha mão, Sim. um pouquinho acima do umbigo, essa mão aqui apoiada, puxa para mim e para cima. Nós vamos repetir esse movimento 5 vezes. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Com isso, a pessoa vai expelir o objeto. Jura? Que simples isso? Simples. Colocou uma mão fechada. Vamos repetir, Walter? Então tá, tô engasgada, coloca a pessoa em pé, se for o caso de um adulto, tá, gente? Tem que colocar Por que a minha perna fica assim, meio entre as suas pernas? Porque se por um acaso desmaiasse, agora eu aproveito e puxando contra meu corpo. Se eu desmaiar aqui... Isso, aqui eu vou te segurar. Você me segura, ok. Aí a minha mão virar aqui, e essa mão segura seu punho. Agora eu vou te deitar e vou... Tem que segurar o pescoço na hora de cair. Por causa da mandíbula. Tá. Aqui, olha, enquanto a pessoa estiver em pé, 5 então, vezes esse movimento. 5 vezes esse movimento. Perfeito. Isso para engasgo em adultos, em adulto, né? Agora, em criança, você trouxe sua filha aí... que tem nome os bonecos do Walter, viu, gente? Tem nome em todos os bonecos. Essa aqui é a Tati. A Tati. É a Tati. Ela é batizada agora de Tati. Foi batizada de Tati hoje, aqui na recepção, né? Então, a Tati vai ser assim. Se por um acaso o bebê... Vamos falar primeiro, um pouquinho antes de falar da criança, vamos pensar num adolescente. Se ele tiver aí 14, 13, 12 anos, ele aguenta você fazer a manobra de Heimlich com as 2 mãos. A manobra de Heimlich é essa que você fez em mim em pé. Tá. Se for mais novo que isso, 10, 9, 8, até mais ou menos 2 anos, você faz aqui. Deita a criança em cima da sua perna, e aí, entre as escápulas, antigamente chamada de omoplata, a mão agora espalmada, nós vamos bater aqui suavemente, e a criança então vai expelir o objeto. Se for um bebê, desde um recém-nascido até uma criança que você aguenta suportar nos braços, então aqui você olha o que está obstruindo as vias aéreas. Papinha, leite, você olhou, não consegue desobstruir. Com essa posição, ó, deixando a boca da criança livre, então nós vamos virar ela ao contrário, estica a perna um pouquinho, e agora nós vamos fazer a tapotagem aqui, ó, mesma coisa. Bateu aqui. São batidas leves, porém firmes. Firmes, assim. Seca aqui, a criança expeliu o objeto, ou o vômito, volta, dá um beijinho e devolve para a mãe. Que lindo. Agora, ataque cardíaco.
Primeiro, como que a gente sabe que a pessoa está tendo um ataque cardíaco? É difícil, né? Antigamente se falava que o ataque cardíaco começava com angina, que é dor no peito. Hoje se sabe que na realidade ela começa com um mal-estar no apêndice tifoide, ou que o pessoal vulgarmente chama de boca do estômago. Esse mal-estar vai irradiando até chegar ao queixo, depois ele vai para o braço esquerdo, para as costas, e aí a pessoa cai morta. Isso vai variar muito do jeito de vida, do padrão de vida que a pessoa leva. Se é muito sedentário, se é fumante, assim vai. Certo. Se isso ocorrer, nós vamos fazer... Aqui a gente tem como que é o nome dela? Anne. A Anne. A Anne, tá. Então aqui eu vou demonstrar na Anne. Tá. Nós vamos seguindo aqui o arco costal. Se a pessoa estiver em pé e ele começar a passar mal, você deita a pessoa. Depois, seguindo o arco costal até o apêndice tifoide. Que é a boca do estômago. Isso, 2 dedos acima. Nós vamos colocar a mão aqui, os dedos encaixados, puxa a ponta dos dedos, o corpo mais reto aqui e 2, 3. Aí nós vamos contar até 30 aqui, ó. 30 vezes, um ciclo. Mais 30 vezes, 2 ciclos. Quando fizermos 5 ciclos de 30, aí a gente confere se voltou o pulso, se voltou a respiração. E esses intervalos são de quantos segundos? Fez 30, espera... Não, direto, fazendo. Quando der as 100 vezes, ou 150 vezes, né, 5 ciclos de 30, aí você confere a respiração. E aqui, não voltou? O que não pode... Quanto mais tempo ficar sem oxigenação no cérebro, antigamente se falava que tinha que respirar, soprar 2 vezes, massagear 30, não mais. Não precisa. Para ataque cardíaco não precisa. Não, o protocolo da American Heart Association fala que isso já não existe mais. Por quê? Os neurologistas dizem que, o cardiologista, aliás, desculpa, diz que o leigo perde muito tempo assoprando para depois voltar aqui e achar a posição correta. Então só fica Só na massagem cardíaca. Porque com o movimento de sístole e diástole, contrai, expande o coração, ele já irriga o cérebro. Então, só para eu aprender direitinho aqui, Walter. Aqui a boca do estômago. Segue o arco costal. Segue aqui as costelas, ok. Chegou até o meio. Cheguei aqui no meio, que é a boca do estômago. Isso, 2 dedos acima. A gente conta 2 dedos acima. E aí põe a mão. Aqui põe a mão. E aqui entrelaça os dedos. Puxa a ponta dos dedos. Chega o teu corpo aqui. Um pouquinho mais para frente. Aqui. Agora sim. De 5 a 7 centímetros. Pode afundar. Pode pôr força mesmo. mesmo. É a mesma coisa de um corpo humano. Jura? Pode pôr essa força? Dessa força. E aí você conta. Entendi. Enquanto você estiver fazendo esta massagem, tem vida no corpo. A hora que você desistir... Por isso que a gente vê, às vezes a gente assiste, gente fazendo e fica 20 minutos fazendo, fica ali, passa a hora fazendo. E às vezes se revezam, porque cansa. Cansa. É uma atividade física praticamente, né? Se você fizer 30 vezes, você vai ver que cansa e muito. Agora, Walter, e afogamento? Afogamento daí, no caso, vai usar a respiração boca a boca? Aí sim. Aí assopra 2 vezes e massageia 30. Tá. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos lá. Então, se a pessoa afogou, eu vou fazer a distensão aqui, tampa a narina e assopra. Solta. Solta. Aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Quando der os 30, de novo. E com o pescoço dela para trás, né? A distensão aqui, né? Para ficar mais fácil. Alongar aqui o pescoço. E aí continua, 2,30, 2,30. Até a pessoa voltar. Gente, olha, quando a pessoa vomitar, nós colocamos ela de lado. Coloca de lado para ela não se... Lateraliza ela... Senão engasga de novo. Aí não tem problema outra vez. Ô, Walter, pode sentar, querido, fica à vontade. Agora é com relação à queimadura. Queimadura a gente ouve muito, passa pasta de dente, passa clara de ovo, passa, sei lá, tomate eu já ouvi falar. Tomate, babosa, pasta de dente, passar no cabelo, barro, graxa, pimenta, é as coisas que eu ouço por aí. Eu viajo muito com treinamentos, então eu sempre ouço isso das empresas. Dos funcionários. Tudo errado. Tudo errado. Se você tiver, o correto seria só soro fisiológico. Não tem o soro fisiológico, então água corrente.
O que é queimadura? Nada mais é do que a desidratação da pele numa área concentrada. Se eu deixo a água passar, isso vai aliviando essa dor. Por isso. A queimadura, elas são subdivididas em graus. Primeiro grau, formação de eritema, vermelhidão na pele. Segundo grau, formação de frictema, que é a bolha. Depois, terceiro grau, destruição dos tecidos, podendo chegar até os ossos. Quarto grau, que quase não se fala, é a amputação por eletropressão. E no caso de AVC, por exemplo? O acidente vascular cerebral, conhecido vulgarmente como derrame. Então, ele apresenta aí algumas nuances, né? algumas características. Então, a pessoa pode estar conversando e, de repente, ela começa a voltar a falar coisas do passado como se fosse o agora. Ele lembra do tempo que ele morou no sítio, como ele fazia, e ele começa como se estivesse agora acontecendo. E aí é hora de não bater o desespero. Essa é uma. Outra, ele pode estar falando e, de repente, começar como se estivesse mastigando a própria língua. Ele não sai mais o que ele quer falar. Para ele está sendo normal. Mas a pessoa que vê isso tem que tranquilamente convidá-lo a acompanhar até o hospital. Se da hora que foi identificado até 3 horas da entrada com a vítima no hospital, ele tem condições de recuperar 100% da situação. Esses são os primeiros socorros no caso de AVC. De não AVC. tem o que a pessoa fazer ali na hora, Não, só encaminhar para o hospital. Só encaminhar para o hospital. Perceber e encaminhar para o Encaminhar para o hospital. hospital. Prestar atenção nos nossos experientes em casa. Geralmente acontece com os mais experientes, não é velho, mas os mais experientes. O que acontece? Ele está dormindo, passa mal, cai, e você vai ver isso 8 horas depois. Aí já não tem mais jeito, aí paralisou. Entendi. Aí é difícil a recuperação. Então, perceber o mais rápido possível. Se for feito rápido, ele tem muita chance. Levar para o Quase hospital. que 100% de recuperar tudo. Walter, adorei. Muito obrigada, viu, por compartilhar aqui esses conhecimentos todos com a gente, viu? Mais uma vez, obrigada à AWM lá. Obrigado. Um abraço para todo mundo. Obrigada.